Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço mais uma vez por esse momento, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor está presente, Senhor, no nosso meio a todas as horas, a todo o tempo. Pai, o Senhor nos acompanha durante todo o nosso dia, mesmo quando nós nos esquecemos, Pai. Porque sim, reconhecemos que somos humanos, falhos, e quando menos nos damos conta, esquecemos, Senhor. Esquecemos e damos prioridades a tantas coisas e não damos a prioridade que o Senhor merece, Pai. Então ensina-nos, Espírito Santo, neste momento a priorizar, Senhor, a cada coisa, a cada assunto, Pai, a cada atitude que temos, a cada palavra que temos no nosso dia, Pai. Que o Senhor seja a nossa prioridade, Paizinho querido. Que a Tua palavra seja o nosso guia, o nosso norte. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço neste momento, trabalha nos corações que aqui estão, naqueles que vão ouvir essa palavra mais tarde também. Senhor, que nada seja impedimento neste tempo, mas sobretudo que os nossos ouvidos, olhos e corações estejam abertos, Pai, a receber esta palavra, a receber entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Vamos lá então, dar continuidade e, como eu falei na última aula, tentar finalizar o assunto aqui de Mateus 27, que na segunda-feira passada paramos no verso 26. Né? Então hoje damos continuidade ao capítulo 27, no verso 27 também. Só para puxar o fio do que ficou lá atrás, se a gente não se perder, falamos aqui da crucificação de Jesus, né, o momento que ele é entregue a Pilatos, quando Pilatos finalmente, depois de quase que relutar e insistir com o povo ali, a quem eles queriam libertar, né, e Pilatos se viu preso nessa situação, crucificando assim, ou entregando assim Jesus à crucificação, né, entregando Jesus à morte e libertando um bandido que era Barrabás. Então aqui a gente, puxando esse fio, a gente continua o contexto e vamos ver o que se passa lá no verso 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Pretório, aqui não sei se todas as traduções estão iguais, né? Quer dizer exatamente a residência do oficial, do governador romano ali, né? Às vezes são palavras que a gente não está tão habituado, mas pretório era o nome dado à residência do governador. Então era a casa, como a gente pode chamar assim, a casa real, ali, a casa da autoridade. Então Jesus é levado até ali para receber a sua sentença e a partir dali a crucificação, né? Lá no pretório, então, toda a tropa reunida, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, né, um manto justamente que simbolizava ali o exército romano, a cor vermelha, sabemos bem que simbolizava esse exército, justamente no intuito já de começar a zombaria em torno de Jesus ali, né, para ver se ele iria reagir ou fazer algo e tudo, porque de costume as roupas dos judeus e tudo eram roupas mais simples e, sobretudo, não tinham, principalmente nos homens, ali não tinham tantas cores, né? Sobretudo o vermelho, que simbolizava já o exército romano. Então ninguém iria sair na rua vestido de vermelho, justamente para não ser confundido, caracterizado ali da mesma forma. Tendo então colocado esse manto sobre Jesus, já era o início ali de um deboche, né? de uma zombaria em relação a Jesus, dizendo que ele faria parte daquele exército, vamos dizer assim, enquanto ele se dizia rei e tudo, autoridade, né? Então ali eles começaram a zombar Jesus dessa forma. Junto com o manto vermelho, no verso 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, e então o levaram para crucificá-lo. Esse foi um pequeno episódio ali dentro do pretório, dentro da casa do governador,
onde eles começaram ali os insultos a Jesus, né? Xingar, bater, maltratar, até cuspir nele para dar início aí ao que a gente vai ver que se passa no decorrer do contexto. Verso 32, eu não sei se a tua Bíblia vai dividir assim, a minha divide já um subtítulo de a crucificação. Aqui, propriamente dito, Jesus vai ser levado, já sai de dentro desse ambiente que ele estava ali, carregando a sua própria cruz, rumo à sua morte. Verso 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Eu vou fazer diferente hoje aqui, porque como eu sempre linko, sempre faço um paralelo entre todos os evangelhos, a gente está lendo Mateus, né, 27 no verso 32. Só que temos os outros evangelhos que relatam a mesma passagem, e eu gostaria de ler, é o mesmo contexto, a mesma passagem, só que eu gostaria de ler na versão de Lucas, hoje, porque ele é um pouquinho mais detalhista, né? Ele vai nos contar um pouquinho melhor, vai nos dar mais detalhes aqui desse fato. Não esquecendo também de deixar anotado aí do lado, Marcos capítulo 15, a partir do verso 21, vai falar a mesma história, o mesmo contexto, vai contar a respeito da crucificação. E Lucas, onde a gente vai ler agora, no capítulo 23, a partir do verso 26. Quero pegar um pouquinho mais de detalhes aqui, porque tem alguns pontos que me chamaram bastante atenção lendo Lucas aqui, né? Mateus ele nos relata bem, ele nos mostra a história, mas não com tantos detalhes assim. Porém, Lucas, a leitura vai ser um pouquinho mais longa, né? Ele tem um pouco mais de versos aqui, do 26 até o verso 43. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Aqui já é um fato onde Mateus não conta, né? Esse detalhe aqui, do verso 28 de Lucas, vai dizer assim, verso 27 vai dizer que as mulheres choravam e se lamentavam por ele. Jesus, vendo isso aqui no verso 28, vai dizer assim, voltou-se a elas e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Porque Jesus ele sabia do que ele iria passar, mas também ele, sendo Deus, como a palavra vai nos dizer, ele conhece o fim desde o princípio. Então ele sabe das dores que estariam por vir e das dores que nós, na nossa geração atual, esperamos do que está por vir também. Porque a palavra diz que no fim dos tempos, aqueles que mantiverem-se firme até o fim, né, serão perseguidos, caluniados pelo nome de Jesus. Então você imagina a dor também de uma mãe ver o filho sendo maltratado, sendo caluniado, difamado, ou mesmo sendo até morto pelo nome de Jesus. Então eu imagino também aqui que Jesus se referia a isso, né? Que deveriam elas, naquele momento, também chorar por elas mesmas e pelos filhos. E aqui subentende-se as gerações que estavam por vir também, né? Porque ele, como a palavra diz, deveria passar por essa situação, deveria beber desse cálice, mas 3 dias após ele ressuscitaria e estaria com seu Pai nos céus. Mal viria para estes que ficam na terra, para estes que enfrentam o mundo que hoje, como a palavra diz, ele jaz no maligno, né? Então o sofrimento ainda está nessa terra e ainda está por vir, né? Não é o sofrimento que ele passaria na cruz ali. Ele sabe que os dias seriam piores ainda para aqueles que ficam na terra. Verso 30. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. E o verso 31 é um verso interessante. Foi por isso que eu quis vir até Lucas aqui, porque ele vai nos dizer assim.
Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Não sei se todos conseguem compreender aqui o sentido desse contexto e desse verso. Ele está se referindo, Jesus se refere nesse momento a ele mesmo, como sendo a árvore verde, a árvore que dá frutos, a árvore que está ali fazendo o seu papel, e ainda assim está sendo entregue a ser morto, ainda assim está sendo caluniado, está sendo ofendido, está sendo maltratado. Imagina se isso é feito com aquele que está cumprindo o seu papel, imagina com aquele que não está, né? Imagina com uma árvore seca o que não se passaria, né? O que a gente faz normalmente com uma árvore seca? Né? Nada, a não ser cortar e fazer virar fogueira depois. Então Jesus está alertando já isso aqui. Se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá ainda quando ela estiver seca? Verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou Gólgota, né, como está em algumas traduções, como o Mateus vai nos contar ali, né, que é o nome do monte onde foi crucificado Jesus. Aqui vai dizer, quando chegaram ao lugar Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles e tiraram sortes. E verso 35, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Só nesse verso aqui eu quero fazer outra pausa. Porque Jesus, a cada lugar que ele passava, a cada milagre que ele realizava, a cada ensinamento que ele trazia, quanta gente tinha junto com ele? Além dos 12 que o seguiam desde o início, mas quanta gente o acompanhava? Quanta gente dizia que até cria nele e que seguia os seus ensinos? Mas no verso 35, o que a gente vê aqui quando realmente a situação fica difícil, quando a situação fica dura ali, que a gente não tem muito mais o que fazer? Verso 35 já inicia dessa forma, dizendo a reação do povo, dizendo sobre o posicionamento do povo que estava com Jesus. O povo ficou só observando. Se foi assim com Jesus, por que a gente espera que conosco seja diferente? Quando a situação ruim chega, quando os dias maus chegam, por que a gente espera sempre poder contar com alguém? Sendo que nesse momento, normalmente, a reação até mesmo dos mais próximos é de ficar só observando. E talvez ainda virar as costas e dizer assim, isso não é problema meu, vai lá e dá conta a você. Mas a gente ainda insiste em procurar sempre alguém do nosso lado para ter um apoio, para ter alguma segurança. Nem mesmo Jesus, no seu período mais difícil, quando foi entregue à morte, não teve ninguém que pôde dizer uma palavra para pelo menos tentar justificá-lo. Enquanto era entregue à morte, enquanto carregava a cruz que ia o crucificar, o povo ficou somente observando. E o próprio Jesus colocou a esperança dele aonde? O próprio Jesus sabia do seu destino, mas em quem ele tinha total confiança? Nos 12 que estavam com ele? Na multidão que ficou somente observando ele carregar a sua cruz? Não. Ele sabia que a única esperança que ele podia ter era a promessa que o seu Pai, que estava nos céus, teria o dado já desde o princípio. Então não se espantem se nos momentos difíceis aqueles que estão mais próximos ficarem somente observando as coisas acontecerem, a sua fase ruim passar, os seus problemas se resolverem, para que possam estar de novo ao seu lado. Teremos pessoas ao nosso lado, nos melhores momentos, nos momentos fáceis, mas não se espante se nos mais difíceis
estivermos sozinhos. Agradeçamos por aqueles que estão ainda conosco. Mas, sobretudo, temos que saber que o Senhor não nos abandonará. E a gente vai descobrir isso aqui nesse texto também. Verso 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Verso 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Aqui mais uma coisa interessante que a gente pode aprender neste versículo, que eu tenho certeza que foi na mesma circunstância e pelo mesmo motivo que colocaram uma capa vermelha sobre Jesus, escreveram sobre a sua cruz, em cima da sua cabeça, dizendo: este é o rei dos judeus. Certamente os romanos fazendo isso não foi para afirmar quem era Jesus. Foi para zombar dele. Mas mesmo na zombaria dos romanos, havia uma verdade nesta frase. Que mesmo sem eles se darem conta, eles querendo zombar de Jesus, mas eles declaravam quem era Jesus. E isso acontece conosco, não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês vão conseguir ver desta forma, mas às vezes falamos coisas e a palavra nos prova que a palavra de Deus nos prova que a nossa palavra tem poder, aquilo que dizemos não volta atrás, aquilo que dizemos pode ser declarado quase como uma sentença sobre a vida de alguém, mesmo se por vezes fazemos isso na brincadeira. Portanto, sejamos vigilantes nas palavras que falamos. Sejamos vigilantes naquilo que pronunciamos sobre os nossos próximos, ou até mesmo sobre aqueles que não são tão próximos assim, que não temos muita afinidade. Mas as palavras têm um grande poder e não podem ser usadas de qualquer forma. Mesmo os soldados romanos, querendo zombar Jesus, querendo insultá-lo, escreveram e declararam algumas palavras que eram verdade. E nós muitas vezes declaramos palavras na nossa mente, talvez inocentes, mas não temos ideia do efeito que isso traz. Por que eu estou falando isso e o que tem a ver com o contexto? Eu sei que pode parecer confuso, mas muitas vezes em algumas brincadeiras, em algumas situações, podemos dizer palavras a alguém, podemos dizer algo aos nossos próximos, e isso pode ficar gravado. E isso pode se tornar uma sentença sobre a vida dessas pessoas, a qual proclamamos essas palavras. Quem aqui, quando criança, os mais novos talvez não, assim, mas dos mais antigos isso tem principalmente no Brasil, é uma certa cultura, assim, não sei se é a cultura da piada ou do que é, mas a gente os mais antigos tinham o hábito de pronunciar sobre as crianças certas palavras ou certas sentenças, por assim dizer, que podem trazer talvez maus frutos depois para o desenvolvimento. Fala numa inocência e não se dá conta no problema que isso pode causar no futuro. Por quê? Mas é só uma brincadeira. Não, mas são palavras que estão sendo lançadas. Sobretudo palavras de um pai, de uma mãe sobre a vida de um filho. Quantas vezes um pai, uma mãe, ou vocês viram pais ou mães tratando as crianças assim, né? Vai pra lá, seu pestinha. Sai daqui, seu... e assim sucessivamente, vários adjetivos aí que a gente muito bem sabe utilizado de maneira frequente para as crianças. Mesmo sem se dar conta, isso se torna uma sentença sobre a vida de algumas crianças. E a gente diz, são só crianças, é só uma brincadeira, é só uma bobagem. Não, são palavras. Lá em Gênesis, quando a gente lê, a gente vai identificar que tudo o que foi criado,
a Bíblia vai nos relatar, e Deus disse, faça assim, e Deus disse, faça isso, e Deus disse, faça assim. Em nenhum momento a Bíblia vai falar assim, ah, Deus só estava brincando. Essa palavra não teve efeito nenhum. A gente vai ver palavras aqui que estão lá no Antigo Testamento, lá nos profetas atrás, que Jesus está falando hoje aqui naquilo que a gente está escutando, como foi dito lá pelos profetas há tanto tempo. Foram palavras proferidas e lançadas. Então que façamos atenção às nossas palavras, mesmo em tom de zombaria, mesmo em tom de brincadeira, mesmo porque existe tempo para todas as coisas. E nem toda hora é hora de brincadeira. E nem toda palavra deve ser dita sem um propósito. Muitas vezes somos mais sábios por ficar em silêncio, do que por tentar arrumar a palavra para explicar o inexplicável, do que arrumar a palavra para enfeitar qualquer tipo de mensagem ou oração que seja. E a gente aprende isso aonde? A gente viu o exemplo aqui, numa zombaria dos romanos com Jesus, eles estavam realmente declarando diante o povo e mostrando para todo mundo quem era Jesus, que ele realmente era o rei dos judeus. Verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aí no verso 40 aqui, que Mateus também não contou isso, e eu vim para cá justamente por causa disso, e eu quero que a gente faça atenção. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então esses pequenos detalhes aqui que eu queria trazer pela visão de Lucas e também trazer um alerta, né, para nós aqui, mais um dentre todos que a gente pode notar aqui a cada segunda-feira, mas você vê a diferença de ter a consciência dos nossos atos e simplesmente fazer por fazer ou não se dar conta daquilo que estamos reproduzindo e fazendo sem ter medo das consequências. Dois bandidos, duas pessoas que cometeram os mesmos atos, os mesmos crimes, sabendo por que estavam sendo julgados, sabendo por que estavam sendo entregues à morte. A diferença é que um deles realmente tinha consciência do que estava fazendo. E o outro estava, como eu posso dizer, empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar, eu vou fazer assim e tudo, e a hora que eu encontrar uma oportunidade para me dar bem, eu vou fazer de novo. Seja para me livrar da morte, ou seja para roubar de novo, enfim. Porque a gente vê isso claramente aqui. Um deles estava ali preocupado com a sua sentença, e o outro, já estou aqui mesmo, então não tenho nada a perder. Ainda continuava zombando um pouco mais de Jesus. A diferença é que quando nós nos damos conta dos nossos atos, nós sabemos e entendemos que só há uma saída, imediatamente a gente se arrepende e volta os olhos e os pés para essa direção da saída. E a gente se dá conta de tudo aquilo que está fazendo de errado. Como um desses bandidos, que repreende o outro, mesmo estando na mesma condição dele, mas repreende dizendo, ei, não trata assim aquele que não tem nada a ver com isso. Eu sei que eu estou pagando por um erro que eu fiz, que eu cometi. Mas eu sei que tem alguém que pode me livrar daqui. Então esse bandido, no último instante de vida, ele se deu conta disso. Quantos de nós não estamos passando, ou espero que todos nós não estejamos passando pelo último instante de vida,
Quanto tempo ainda nós temos para recorrer a essa saída que pode nos tirar do buraco onde estamos, do erro onde estamos, da falha que temos? E isso passa diariamente nos nossos olhos. Isso passa diariamente na nossa frente. E o que a gente faz? Como eu disse na oração do início, a gente dá prioridade para muitas outras coisas e não dá prioridade para esta saída, para aquilo que pode realmente nos salvar do problema onde vivemos. Não temos a consciência deste bandido que estava condenado dizendo assim para o outro camarada, falando: ei, não mexe com ele, esse cara não fez nada, a gente está aqui pagando pelo que fez. Sabendo que era a última chance que ele tinha, que era a única porta que ele tinha para ser salvo e sair daquilo ali, ele pede para o único que poderia o salvar. E a gente deixa essa oportunidade passar dia após dia. Jesus nos é apresentado, não vou nem dizer toda segunda-feira aqui, porque hoje com o acesso que nós temos é 7 dias por semana. Jesus nos é apresentado. Aqueles que já conhecem têm opções todos os dias de escolher Jesus ou de escolher o seu próprio coração. E muitas vezes a gente deixa Jesus de lado, deixa ele lá na cruz e fala assim: não, Jesus, eu vou dar meu jeito, eu vou me arrumar por aqui mesmo. E a gente deixa isso passar. Então que a gente possa ter a mesma consciência desse camarada que estava preso do lado de Jesus e peça para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aqui é um assunto que vai um pouquinho mais longe se eu for falar a respeito disso, que não é assim: Jesus, vem cá que eu te aceito aqui. Jesus, estou aqui todo errado, todo quebrado, pagando por aquilo que eu fiz, colhendo tudo aquilo que eu plantei. Então, Jesus, lembra de mim aí. Jesus, me dá um lugar aí do teu lado. É mais ou menos o inverso que nós devemos pensar, e não que nós estamos à altura de escolher se aceitamos ou não ter Jesus do nosso lado. É termos a consciência de que Ele fez esse sacrifício na cruz e agora nós devemos pedir um lugar ao seu lado. Amém? Vamos voltar lá para Mateus 27, eu quero continuar o contexto para ver se a gente consegue acabar isso ainda hoje. Não tenho certeza, falta um pouquinho, mas vamos lá. Mateus 27, a partir do verso 45. Né? Paramos aqui no 44, que é o contexto de Lucas que a gente leu, vamos para o 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que ali estavam ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Até aqui por enquanto. E que história é essa de Deus meu, por que me abandonaste, né? Como assim Deus deixou Jesus na mão ali para morrer? Como é que foi isso? Né? Claro que não. Claro que não é essa a interpretação e nem o contexto. Mas temos que ter em conta de que qual foi a razão de Jesus ser entregue naquela cruz e morrer? Qual foi o objetivo disso? Né? Todos estamos de acordo que foi justamente para nos salvar deste mundo, para morrer pelos nossos pecados e tirar a chave da mão de Satanás, a chave do inferno da mão de Satanás. Né? O intuito de Jesus morrer na cruz foi justamente nos salvar
dos nossos pecados. Foi realmente tomar sobre ele os nossos pecados, como um cordeiro santo, sem mácula, sem pecado, para nos justificar. Então, ao momento que ele faz isso, que ele se entrega, que ele entrega o seu espírito, entendemos que todo o pecado foi levado com ele. E o pecado, ele faz o que entre Deus e o homem? O pecado é aquilo que causa separação entre Deus e o homem. Aonde existe o pecado, Deus não pode habitar, Deus não está ali. Então aqui é a explicação mais clara que há para esse contexto do porquê Deus se separa de Jesus neste momento. Porque Jesus, como homem nessa terra, ele veio justamente para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Mesmo sendo Deus, ele não usou do seu poder de Deus neste momento para vencer a morte, ali naquela cruz, neste momento. Precisava que ele passasse pela morte, precisava que ele sofresse isso como um homem. E neste momento, onde ele leva sobre ele todas as nossas dores, os nossos pecados, ali se faz a separação entre o homem Jesus e entre Deus Jesus. Sabendo que são o mesmo, mas neste momento há essa separação, por isso ele declara, ele fala isso, ele fala essa frase onde está relatado aqui, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Porque neste momento a presença de Deus se afasta dele. Porque Deus, ele não pode compactuar com o pecado, ele não pode viver no mesmo lugar onde há o pecado. E ali é onde então ele entrega o seu corpo à morte, é onde ele entrega o seu espírito e paga toda esta nossa dívida. Escreve naquela cruz, escreve na história com o seu sangue este pagamento. E ali pela palavra dita, pelas palavras pronunciadas por ele, todos que estão em volta pensam que ele estava chamando Elias, né? Pensam que era algo assim, mas não era isso que nós vimos aqui. E no verso 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então você vê aqui que as pessoas precisam ver, né, para crer. Mais uma vez, depois de tudo que se passou ali, eles conseguem declarar que Jesus era o Filho de Deus, mas depois de ver o que aconteceu. Não eram capazes de crer por aquilo que Jesus já havia falado, mesmo depois de tendo visto tudo o que ele havia realizado. Então assim, eles identificaram Jesus como sendo o Filho de Deus, depois de ter acontecido todo este evento ali de tremores de terra e as rochas se partirem, os mortos ressuscitarem, mas sobretudo aqui fazendo analogia ao templo, né, do véu do templo ter se rasgado. E isso mostra, diferente do que a gente vê no Antigo Testamento, quando havia a separação no templo entre o lugar santo, o santo dos santos e o pátio ali do templo, faz alusão a estas passagens, onde havia um véu, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Jesus vem justamente para eliminar esse tipo de divisão, para que ele seja essa ligação agora, não seja somente um homem considerado o mais santo de todos que pode entrar naquele ambiente, tudo. Jesus vem para ser essa ligação agora entre o povo e Deus. Então aqui a gente pode ler que foi neste momento, na entrega de Jesus naquela cruz, onde o véu do templo foi rasgado e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, e hoje sem pagar pedágio para ninguém, sem
depender de ninguém e sem nenhum intercessor entre nós e Deus, a não ser o próprio Cristo, né? Então que não venhamos com perdão da expressão, mas que não venhamos a endeusar ninguém, a dizer que um é melhor do que o outro, mais santo do que o outro, que é através desse, daquele ou daquele outro que a gente vai ter um acesso mais fácil a Deus. Não. Através deste episódio, através desta passagem da palavra do Senhor e da morte de Jesus naquela cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Então que Ele seja o nosso único mediador entre nós e o Senhor. Amém? Continuando, verso 55. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ali elas viram todo esse episódio, todo esse sofrimento e a entrega de Jesus. A partir daqui, verso 57 vai dividir mais uma vez aqui o assunto, dizendo a respeito do sepultamento de Jesus. Relatado também em Marcos 15, verso 42, Lucas 23, 50 e João 19, 38. Lição de casa para ler e comparar os três. Então, os quatro, melhor dizendo. Um que a gente está lendo aqui e depois os três ali, para ver se a gente tem um novo entendimento, ser acrescentado ali e interpretado. Verso 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Verso 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ele ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então vocês notam aqui já que eles estavam tomando todas as precauções para que nada daquilo que Jesus tinha dito no começo se reproduzisse. Por quê? Porque senão, para eles aqui, seria ainda um engano contínuo para o povo. O que para nós a gente compreende muito bem que não há o que ser feito, porque se Jesus declarou que seria dessa forma, ele conhece o fim desde o princípio e ele estava cumprindo a ordenança das Escrituras. Então não há Pilatos ou exércitos ou impérios que poderiam impedir fazer isso de outra forma, né? Eles até tentaram, está bem relatado aqui, está escrito, mas a gente vai ver se isso funcionou ou não, né? Verso 65. Então, Pilatos aqui disse: levem um destacamento, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Um destacamento aqui quer dizer uma junta ali de guardas, um exército de guardas, né? Isso que se refere à palavra destacamento aqui. Eles foram e amarraram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então quer dizer, eles tomaram todas as providências para que não se passasse aquilo que Jesus tinha dito, que no 3º dia ele ressuscitaria. Colocaram um exército ali na porta para cuidar, fecharam bem a porta, lacraram tudo, a pedra, para dizer assim, ó, daqui ele não sai, não vai ter mais história para contar depois disso aqui. Está morto, acabou, fim de papo. Mas Mateus ainda nos acrescenta um capítulo nessa história. Que dá para finalizar, porque é curtinho? Sim. É bem curtinho. Vamos avançar e vai dar sim. Um capítulo acrescentado de Mateus nessa história, que é o capítulo 28, o último do livro de Mateus, né?
vou deixar aqui também aquele grande parênteses que eu sempre abro, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, 1 a 12 e João 20, 1 a 9. Vai falar do mesmo contexto aqui, né, a respeito da ressurreição. A gente vai finalizar hoje aqui o capítulo 28 de Mateus, finalizando o Evangelho. Eu quero depois não dar sequência no número de capítulos ou na sequência bíblica aqui, mas eu quero dar na sequência cronológica daquilo que aconteceu, porque depois da ressurreição, até que Jesus realmente suba aos céus com o seu Pai, tiveram alguns acontecimentos e a gente vai passear entre Marcos, Lucas e João aqui para ver realmente o que se passou, para a gente poder acompanhar essa história, como já foi desde o início até o fim, a ascensão de Jesus ali ao seu Pai. Amém? Vamos avançar o capítulo 28 então para a gente finalizar essa parte aqui. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então notem aqui que a Bíblia fala, e eu gosto de pensar desse jeito, embora o nosso calendário romano não nos permita pensar assim, mas domingo sim é o primeiro dia da semana, o primeiro dia onde a gente dedica ao descanso, ao Senhor, né? Normalmente, eu sei que tem aqueles que trabalham no domingo, mas a semana inicia-se ali, né? Como diz aqui, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, né? Verso 2. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Né? O anjo vem, ele dá a direção e ele dá a mensagem. Né? Então ele fala assim, ó, vão e lá vocês vão ver. Eu já estou avisando vocês aqui, porque se chegarem lá e derem de cara com Jesus, não vão morrer vocês também de susto. Né? Porque assim, Jesus já tinha prevenido. Então veio o anjo e reforça a mensagem, dizendo, ó, eu avisei vocês, então vocês sabem o que vocês vão encontrar lá. Não é um simples acaso, não é uma historinha e nenhuma assombração. É realmente Jesus que ressuscitou, então vão e vejam. Verso 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Sempre, né? Eles sempre tinham um plano, eles sempre tinham um jeitinho para dar ali, para contornar alguma situação, de modo que eles pudessem controlar o que estava acontecendo. Né? Deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos deles vieram, durante a noite, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Então vocês veem, aqui, lá, não é atual isso, mas desde aquela época já entra o dinheiro em cena, já entra a manipulação. Para quê? Para que eu possa me defender. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar alguém, eu tenho que dar um jeitinho de contar uma história mais convincente. Por quê? Porque aquilo que realmente aconteceu, aquilo que é realmente verdade, que deve ser defendido, vai causar problemas. Vai
confrontar muita gente, vai trazer problema para aqueles que não concordam. Verso 15. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, que possamos pegar o contexto num todo, entender a palavra num todo, aplicá-la sobre tudo, para que a promessa de Jesus esteja conosco. Se sobre ele foi dada toda a autoridade, ele ordenou desde os seus discípulos a todos os outros que fossem a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que ele ordenou, para que ele estivesse sempre no meio destes até o fim dos tempos. Por que a gente só faz a metade e espera que ele esteja junto com a gente? Não faz sentido. Então, ou a gente vai aos 4 cantos da terra, não obrigatoriamente todo mundo para os 4 cantos, mas faça o mínimo necessário aonde você está, por todo lugar onde você passa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, sobretudo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que foi ordenado. Ou seja, tudo aquilo que está aqui. Porque Jesus nunca ensinou nada diferente do que estivesse escrito na palavra. Seja hoje escrito no Novo Testamento, ou mesmo até no Antigo. Porque ele não descartou nada do que estava aqui. Ele não falou: eu vim para anular tudo aquilo que estava escrito aqui, agora é tudo novo. Ele não fez nada disso. Eu não vi, pelo menos em todo o livro que a gente estudou, eu não vi nada disso. Estou curioso para continuar os estudos e ver se a gente descobre aonde que foi que isso mudou, aonde isso se perdeu, para que hoje a gente possa dizer assim: eu ensino aquilo que me convém, eu venho só até a metade porque o resto vai me fazer parecer um maluco e perder pessoas, mas ainda assim, Jesus, eu quero que você esteja comigo. Não, a promessa dele é que ele estaria conosco até o fim dos tempos, se assim nós fizéssemos de acordo com o que ele ordenou e com o que ele ensinou. Não posso ser incoerente ao ponto de fazer só a metade e esperar que ele esteja por inteiro. E uma vez que a palavra do Senhor é sim, sim, não, não, a palavra do cristão deve ser essa. E ainda acrescento mais aqui, dizendo o Senhor que quem não é com ele é contra ele, quem com ele não se ajunta, se espalha, não tem como ter um meio termo. Em Apocalipse a gente vai ver que é melhor que sejamos frios do que mornos. Porque se aquele que for morno, contextualizando aqui, ou você é totalmente do lado esquerdo, ou você é totalmente do lado direito, porque aquele que é morno, aquele que está em cima do muro, o Senhor nos diz: estes eu vomitarei da minha boca. Então eu não posso ousar cumprir a palavra pela metade e esperar que o Senhor vai estar comigo. Ou a gente cumpre, ou é melhor abandonar tudo, porque eu diria que até hipocrisia de querer fazer só a metade, só o que me convém, só o que é legal, só o que é divertido, e dizer assim: tá bom, Jesus, eu fiz a minha parte, agora eu exijo que o Senhor esteja comigo, como o Senhor falou aqui que estaria até o fim dos tempos. A gente não está nessa posição. Não podemos ousar sequer se achegar a essa posição, porque se estamos aqui é por pura misericórdia do Senhor. Então não somos nós que devemos o aceitar perto de nós. Nós devemos fazer o máximo para que Ele nos aceite ao seu lado e nos guarde um lugar ao seu lado, quando chegar a nossa hora que Ele nos chamar.
mas tendo em mente, tendo a consciência de que cumprimos tudo aquilo que estava descrito aqui, da melhor maneira. Não seremos perfeitos, continuaremos a ser homens, mulheres de carne e osso, falhos, pecadores, como a palavra diz que nós somos, mas buscando acertar o alvo. Cumprindo da melhor forma aquilo que ele nos ensinou, de uma maneira completa, se possível, porque os mandamentos são mais do que 1 ou 2. Então não adianta eu cumprir só 1 ou 2 e dizer o resto está tudo certo, agora é só liberdade. E fazer o melhor possível para que o Senhor nos aceite ao seu lado no dia do juízo. Amém? Dessa forma, finalizamos aqui o livro de Mateus. Finalizamos aqui um contexto e uma história, uma parte muito importante da história. E espero encontrar todos aqui novamente para próxima segunda-feira sabermos o que se deu no encontro de Jesus com os seus discípulos e com os outros no caminho. E a gente vai aí passear um pouquinho entre os 4 evangelhos, 3 agora, visto que Mateus acabamos, para saber o desenrolar da história e o que mais ele nos prometeu e o que nos espera para o futuro. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo, pelo ouvido, e que o Espírito Santo esteja com todos neste momento. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar em Teu nome, Pai, e eu peço que esta palavra venha crescer e venha frutificar no coração de cada um, Pai. Que em nome de Jesus venhamos trazer à memória, Senhor, este momento que o Senhor deu o Seu Filho naquela cruz por nós, Pai. Que possamos ser reconhecedores, Pai, deste momento a todo tempo. Que isso não venha cair no nosso esquecimento em 2 ou 3 dias, Senhor, mas que possamos lembrar do Senhor e do Seu sacrifício a todo momento, Senhor, em nome de Jesus. E assim possamos guardar no coração os Seus ensinamentos e, sobretudo, colocá-los em prática. Pai, ensina-nos a ser melhor a cada dia, ensina-nos, Senhor, a estar mais perto de Ti. Dá-nos, Pai, o discernimento que vem do Teu Espírito, Senhor amado, e que caia por terra todo o achismo do nosso coração, da nossa mente, Pai, tudo aquilo que temos como experiência, pensando que isso vai nos levar em algum lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Senhor, para estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém.